Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Queridos e queridas, peço a vocês que se inscrevam neste canal, curtam, comentem, compartilhem, enviem para 10 pessoas, porque hoje, se você ainda não aprendeu a estar perante Deus, como um dia Salomão esteve, hoje você irá aprender a estar perante ao Senhor, a falar com Deus de uma forma tão aberta como nosso Deus é nosso Pai e como Salomão falou com ele através da carta de 1 Reis capítulo 3, versos de número 5 a número 8, na primeira parte. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou apenas um menino pequeno. Salomão tinha entre 15 e 16 anos. Não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, o povo grande, que nem se pode contar, nem numerar. E olha para vocês verem, Salomão estava enfrentando uma luta nesse tempo. E eu vou te contar qual que é a luta. Pela multidão. Ou seja, Salomão sabia quem era Deus. Salomão cresceu vendo Deus fazendo milagres, trazendo respostas a Davi. Mas Salomão era um garoto. Ele não sabia o que fazer. E mediante a isto, Salomão estava enfrentando um problema. Porque naquele dia que ele falou com Deus, havia duas mulheres, uma criança. Uma criança que era filho de uma prostituta e a outra, que também era uma prostituta, também tinha um filho. Só que o filho de uma delas faleceu. E sabe o que aconteceu com Salomão? Aquela que havia perdido a criança, que deitou em cima dela. Por isso que eu falo, se você, mãe, tem um bebê pequeno de colo, recém-nascido, coloca ele para dormir no bercinho à noite. Não deixe ele dormir do seu lado. Isso pode acontecer com seu filho. Por isso está repreendido todo espírito de morte contra todas as crianças recém-nascidas do nosso Brasil e de qualquer lugar deste mundo, em o nome de Jesus. Naquele tempo, não tinha como aquela mãe ter um bercinho, mas o que ela fez? Ela foi lá, trocou as crianças, pegou o seu filho que havia sido morto por ela mesma em um acidente onde ela sufocou a criança e trocou com a amiga que estava dormindo. Pegou o filho da amiga que estava vivo e deixou dela. E aí o que aconteceu? Foram até o rei Salomão para que Salomão resolvesse essa pendenga. Salomão não tinha como resolver porque ele não sabia liderar. Mas quando Deus apareceu para ele e ali o Senhor falou com ele, no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O mesmo problema, as mesmas mães, e Deus deu sabedoria a Salomão para que ele resolvesse o problema. Só que agora eu quero te mostrar a parte B de quando você resolve chamar Deus para resolver os seus problemas, os seus BOs, as suas dificuldades. Ouça o que Deus fará na sua vida. E dando continuidade em 1 Reis capítulo 3, agora dos versos 9 ao 14,
Ouça com bastante atenção. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo, se não for um homem que tenha sabedoria? É o que Salomão está pedindo ao Senhor. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso, sabedoria. Entendeu? Para você hoje que está aí do outro lado, que está enfrentando dificuldades, peça a Deus sabedoria. E olha o que aconteceu. E disse-lhe Deus: portanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se haverá. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Deus literalmente chegou para Salomão e disse: Saloma, meu filho, vem cá, chega mais aqui nos braços do papai. Pega essa visão, filho. Você me pediu o quê? Sabedoria. Eu vou te dar sabedoria. Além do que eu vou te dar sabedoria, você não pediu para os seus inimigos irem de arrasta. Você não pediu riqueza, você não pediu para ser conhecido em lugar nenhum. Você me pediu sabedoria. E esta sabedoria que você me pediu vai atrair riquezas para a sua vida. Vai atrair pessoas que vão vir de longe para se aconselhar contigo. E você, se fizer aquilo que teu pai fez, que é andar debaixo das minhas potentes mãos, se você andar com um coração reto, um coração que vai julgar uma nação e que pode julgar outras nações, eu vou te dar tudo e vou te dar coisas ainda maiores do que você não me pediu. E Salomão falou amém. E o que aconteceu? Como eu falei no início, a solução foi que Salomão chamou as duas mães, pediu a um dos seus guardas para cortar a criança no meio e que cada uma das mães ficaria com metade da criança. Quando o soldado levanta a espada e ele ia descer a espada, a mãe verdadeira grita: não, meu rei, não faça isso. O filho é dela. Meu rei, entrega a criança para ela, é dela. E Salomão olha para outra mãe e fala: você não vai falar nada, minha querida. E a mulher fala: o Senhor é meu rei, o Senhor sabe de tudo. É o Senhor que decide o que é melhor. Salomão pede ao guarda para guardar a espada e ele vira e fala: a verdadeira mãe, preste atenção, a verdadeira mãe entregaria o seu filho para outra mãe, para outra pessoa, para que ele não morresse. Então ali, desde este dia, Deus derramou sobre a vida de Salomão uma sabedoria e uma riqueza que nem Elon Musk em 2026 ou qualquer outro homem bilionário, trilionário que existe em nossos tempos jamais terá a fortuna que Salomão teve. Você está entendendo, meu querido? Mas a primeira coisa que você tem que pedir a Deus não é riqueza, não é nada. Peça a Deus, primeiramente, sabedoria. E Ele vai te dar sabedoria, vai te dar longos dias na terra
Ele vai abençoar você tremendamente e ele vai derramar sobre ti e vai até, não sei até quantas gerações da sua família, as bênçãos do Senhor. Pare de pedir Deus para te dar aquilo que está no seu coração, porque ele sabe, ele quer que você se aproxime dele. Quando Salomão fez isso, sabe o que aconteceu? As portas dos céus se abriram sobre a vida do jovem Salomão. E ele, se não tivesse tido o que aconteceu depois, Salomão seria conhecido muito mais do que Davi, seu pai. Porque Salomão foi conhecido como o homem mais sábio e mais rico desta terra. Porém, nós sabemos qual foi o fim da vida de Salomão. Também na carta de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 12 a 15, também nos fala um pouco sobre quando Deus apareceu para Salomão. Está escrito assim: "E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar." Nestes versículos falam do dia que o Senhor inaugurou a casa de oração, que era o templo também conhecido como o Templo de Salomão, e que muitos insistem em replicá-lo, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Queridos, preste atenção. Naquele dia da inauguração do templo, haviam sacerdotes e levitas que tocavam louvores a Deus. E Salomão, por ter muita intimidade mesmo com o Senhor, Salomão conduziu a oração. Quando Salomão termina de orar, a presença de Deus veio sobre aquele lugar e todos não ficaram de pé, porque a glória do Senhor desceu naquele ambiente e muitas visões, sinais e maravilhas foram vistos. E se você fizer igual a Salomão, falar assim: Senhor, mora na minha casa, mora na minha vida, a minha casa é templo do Senhor. Ele vai descer, ele vai habitar no meio da sua família. E meu querido e minha querida, se prepare, porque os alicerces deste lar onde você mora serão todos abalados. Seus vizinhos vão olhar assustados e vão falar: o que está acontecendo naquela casa? O que aconteceu em Atos capítulo 2. Se você der lugar ao Senhor, pode acontecer dentro do seu lar. Então escuta o que eu estou te falando. Comece a atrair a atenção de Deus. Reúna toda a sua família quando vocês forem orar, na parte da manhã, no almoço ou no jantar. Reúna a sua família na mesa. Orem juntos. Antes de dormir, orem juntos também. Apresentem a Deus o que foi o dia de cada um de vocês, e em conjunto e em comunhão, Deus vai mover os céus, como ele moveu no dia que Salomão escolheu a boa parte, escolheu ter Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida. Ouça, tenha Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, onde você estiver. Opte por ter Deus
porque Ele é soberano sobre tudo e todos. E se você permitir que Deus habite, more na sua vida, ouça o que Ele fez na vida de Jacó e Ele pode fazer na sua vida também. Escrito em Gênesis 28, do verso 12 ao verso 15. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado, diz o Senhor, para você e para mim no dia de hoje. E se você sabe e conhece a história de Jacó, você sabe o que aconteceu. Jacó foi lá e tomou a bênção do seu irmão Esaú, mas com a permissão divina. O nome de Jacó era este porque quando os dois nasceram, Esaú nasceu primeiro, eram gêmeos. E Jacó nasceu segurando a perna do seu irmão. Meses antes, a mãe dos dois havia recebido uma profecia que dentro do ventre dela haviam dois povos que estariam lutando entre si. Seria Jacó e Esaú. Porém, contudo e entretanto, nós sabemos que Deus permitiu que Jacó fosse o abençoado porque Esaú tinha um problema familiar. Ele era casado com duas esposas que viviam em um pé de guerra absurdo. Se você não sabia, pesquise um pouco mais sobre a história das esposas de Esaú. Por isso que Deus falou assim: não, Esaú não é o meu escolhido, será Jacó. Jacó vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldades, mas ele é o meu escolhido. Vou criar um ambiente onde muitos vão falar que Jacó roubou, mas Jacó não roubou. Eu permiti que isso acontecesse na vida de Jacó para que servisse de testemunho através das eras, dos anos, dos séculos e dos milênios. Amém. Queridos, Deus permitiu que Jacó fosse a continuação de Abraão, seu avô, de Isaque, seu pai, para que no futuro, anos depois, seu irmão Esaú encontrasse com ele e ali os povos fizessem, os dois juntos, fizessem uma comunhão. Tanto que quando o seu sobrinho de Esaú, que na época era o mais novo, José, foi vendido como escravo por seus irmãos, 20 anos depois, quem é que foi até o Egito? Os seus irmãos, os outros 11 irmãos de José. E foi através de José, um homem que ninguém deu nada, que sofreu através dele, mais de 2 milhões, ouviu? 2 milhões de hebreus foram salvos dos 7 anos de pobreza, de morte, misérias, lutas que Faraó havia sonhado 7 anos antes e que José havia interpretado aquele sonho. Deus não quer que você pare de sonhar. Deus não quer que você não pare de pedir. Ele quer que você peça, primeiro, antes de tudo, sabedoria.
e Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar aquilo que você tem buscado há muito tempo. Se é uma promoção no seu trabalho, Ele vai te dar. Se é passar no concurso público, Ele vai fazer com que os céus se movam ao seu favor. Se é uma doença, se é uma enfermidade na sua vida ou na vida de um parente, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Então peça a Deus, primeiramente, sabedoria. Amém. Nesse momento, para você que pode, feche os seus olhos, levante a mão da sua força, que é a mão que você escreve, seja à direita ou à esquerda, e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, entendemos que o Senhor pode nos dar aquilo que está no nosso coração, mas primeiro temos que buscar a sabedoria que vem do alto, o entendimento que vem do alto. Buscar a tua face é preciso todos os dias. Sim, Pai, em o nome de Jesus, todo dia é dia de buscar a tua face. É dia de declararmos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Portanto, Pai, assim como Salomão, naquele dia, pediu sabedoria, pediu entendimento e não pediu riqueza, não pediu a vida dos seus inimigos, não pediu para ser conhecido, ele pediu sabedoria para governar um reino. Assim, nós também te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria para governarmos o reino que o Senhor tem para cada um, mesmo que seja uma casa, uma empresa, um emprego, não sei, Pai, mas é o Senhor que sabe. Cada um que peça ao Senhor para governar o seu reino e que, para governá-lo, temos que ter sabedoria, temos que ter entendimento, temos que sim estarmos alicerçados e aliançados com o Senhor. Assim como o Senhor disse para Salomão, que através de Salomão muitas pessoas seriam abençoadas. Assim, Pai, nós cremos também e te pedimos para que nós possamos ser bênção na vida de muitas outras pessoas, seja nossos filhos, familiares e amigos, em o nome santo de Jesus. E também, Pai, que o Senhor derrame com a sabedoria, derrame saúde, prosperidade em todas as áreas da nossa vida, derrame a unção, derrame a graça que só vem do alto. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E se você, meu amado e minha amada, chegou até este momento da meditação do dia, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, porque isto ajuda demais para que a mensagem do reino de Deus alcance mais pessoas. Pegue o link deste vídeo, desta oração, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos status e você será hoje um canal de bênção para todas as pessoas à sua volta. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te proteja e que Ele derrame sobre ti a unção de sabedoria que esteve sobre o rei Salomão. E na sua tela, mais um vídeo para você continuar maratonando aqui neste canal. Clique nele e que Deus abençoe você poderosamente em o nome de Jesus Cristo.